A melhor fortaleza que existe é não ser odiado pelo povo. Nicolau Maquiavel. Você já reparou como algumas pessoas conseguem destruir inimigos sem mover um dedo? Sem gritar, sem brigar, sem drama. Simplesmente existem enquanto outros se destroem tentando chamá-las atenção. Essa é a arma mais letal que existe. A indiferença calculada. Enquanto homens fracos revidam com raiva, homens poderosos matam com ausência. Enquanto amadores buscam confronto, mestres criam vácuo. E nesse vácuo, o ego do adversário sufoca até a morte. Hoje você vai aprender a arte mais sofisticada da dominação humana, aquela que Maquiavel praticava, mas nunca escreveu completamente. A arte de aniquilar sem tocar, controlar sem comandar, vencer sem lutar. Porque o verdadeiro poder não está em suas mãos, está na sua capacidade de tirá-las de cena. Existe uma forma de matar alguém sem encostar um dedo nela. Você simplesmente para de existir na realidade dessa pessoa. Não bloqueio, não discussão, não explicação. Você vira fantasma. E sabe o que acontece? A pessoa começa a morrer por dentro, porque o ego humano precisa de combustível para existir. Atenção, reação, reconhecimento. Quando você corta esse fornecimento, o ego entra em colapso. Pense em alguém que tentou te magoar, que esperava sua raiva, sua dor, sua retaliação. Agora imagine se, ao invés de qualquer reação, você simplesmente desaparecesse. Não da cidade, não da vida, apenas da realidade emocional dessa pessoa, sem bloqueios dramáticos, sem declarações de guerra. Você continua vivendo sua vida normalmente, mas para essa pessoa, você deixou de existir. Isso não é frieza, é cirurgia psicológica. O adversário vai tentar de tudo, provocações, tentativas de reconciliação, até mesmo ataques mais diretos, mas você permanece como uma pedra no fundo do rio, imóvel, indiferente, inacessível. E aqui está o segredo mais brutal. Quanto mais a pessoa tenta te alcançar, mais ela se revela. Suas cartas ficam expostas enquanto as suas permanecem ocultas. Essa é a primeira lei da dominação. Quem reage, perde. Quem some, vence. A ausência é a vingança perfeita porque não deixa rastros, não gera culpa e não oferece alvos para contra-ataques. É impossível revidar contra o vazio. Quando você morre para alguém ainda vivo, você está criando um luto forçado. E luto é dor que não tem onde descarregar. Homens previsíveis são escravos. Homens misteriosos são senhores. Quando as pessoas não conseguem te decifrar, elas ficam presas em um estado permanente de incerteza. E na incerteza, quem tem o controle? Aquele que conhece o jogo. Você já viu como algumas pessoas conseguem comandar ambientes inteiros apenas pela sua presença? Não falam muito, não se exibem, mas existe algo nelas que força os outros a buscarem aprovação, atenção, validação. Esse algo é o mistério calculado. Enquanto outros se expõem completamente, suas opiniões, seus medos, seus desejos, você mantém camadas. As pessoas veem apenas o que você permite. Isso cria uma dinâmica, onde elas constantemente tentam te conquistar ou te entender. Imagine um homem em uma reunião. Todos falam, debatem, se posicionam. Ele escuta, observa. Quando finalmente fala, suas palavras têm peso duplo, não pela sabedoria extraordinária, mas porque vieram de um lugar inexplorado. O mistério não é ser antissocial, é ser seletivo com sua profundidade. Você interage, socializa, até brinca, mas sempre mantém território inexplorado. Sempre há algo que as pessoas não conseguem alcançar completamente. Isso gera fascínio, e fascínio gera poder. Porque quando alguém não consegue te categorizar, não consegue te manipular, você se torna imprevisível. E o imprevisível sempre tem vantagem sobre o calculista. A chave é dosagem. Revele o suficiente para manter interesse. Esconda o suficiente para manter controle. O homem que mostra todas as cartas não tem com que jogar. Sua emoção é moeda. E como qualquer moeda, perde valor quando distribuída indiscriminadamente. Homens fracos reagem a tudo. Homens fortes escolhem suas batalhas emocionais como generais escolhem terrenos de guerra. Não significa ser robô. Significa ser arquiteto das próprias respostas. Quando alguém te provoca buscando reação, você faz a pergunta fundamental: essa pessoa merece minha energia emocional? Na maioria dos casos, a resposta é não. Mas aqui está o truque psicológico devastador. Quando você não reage onde esperavam, sua reação eventual tem impacto multiplicado. Imagine que você seja conhecido por não se abalar com provocações. Então, um dia, em uma situação específica, você decide mostrar desagrado, não raiva.
raiva, apenas desagrado controlado. O impacto é sísmico, porque as pessoas não estavam preparadas. Essa é a seletividade emocional em ação. Você escolhe quando, onde e com quem investir sua carga emocional. E essa escolha se torna uma ferramenta de poder. Pense em líderes respeitados. Eles não explodem por qualquer coisa, mas quando demonstram aprovação ou desaprovação, todos prestam atenção. O segredo não é nunca sentir, é nunca desperdiçar o que sente com quem não merece. E sabe qual é o resultado? As pessoas começam a valorizar suas reações, começam a buscar sua aprovação, começam a temer sua reprovação. Você se torna o termômetro emocional do ambiente, não porque é dramático, mas porque é raro. Escassez cria valor, e valor cria respeito. Em uma época onde todos têm opinião sobre tudo, quem cala tem vantagem, porque enquanto outros se expõem e criam pontos de ataque, você permanece intocável. Não é mutismo, é economia verbal. Você já reparou como pessoas que falam pouco fazem outros falarem demais? É um fenômeno psicológico fascinante. O silêncio cria vácuo, e vácuo suga informação. Enquanto você escuta, coleta dados. Enquanto outros falam, revelam cartas. Imagine uma negociação. A maioria das pessoas sente necessidade de preencher silêncios, justificar posições, explicar motivações. O estrategista simplesmente espera, e nessa espera, o adversário se revela completamente. O silêncio é também teste de poder. Quem quebra primeiro o silêncio geralmente está em posição de inferioridade. Quem suporta a atenção, controla a dinâmica. Mas há outro aspecto crucial. Quando você finalmente fala, suas palavras carregam peso acumulado, porque vieram de um lugar de observação, não de impulso. As pessoas começam a valorizar suas opiniões justamente porque são raras. Começam a buscar sua validação porque não é facilmente oferecida. Você se torna alguém cujas palavras são aguardadas, pesadas, lembradas. E o mais poderoso, você nunca precisa explicar demais porque nunca prometeu demais. O homem de poucas palavras é sempre superior ao homem de muitas desculpas, porque cada palavra sua tem peso de 10 das dele. Sua indiferença força o outro a enxergar a própria irrelevância. E essa é a tortura psicológica mais refinada que existe. Quando você não reage às provocações de alguém, essa pessoa fica face a face com uma verdade brutal. Talvez ela não seja tão importante quanto pensava. É como segurar um espelho para o ego inflado do adversário. Pense em alguém que tentou te magoar esperando drama, lágrimas, revide. Quando você responde com indiferença genuína, o que acontece? A pessoa precisa confrontar a possibilidade de que seus ataques são insignificantes. Isso cria uma crise interna devastadora. O provocador se vê forçado a escalar as provocações, tentando desesperadamente arrancar de você a reação que valide sua importância na sua vida. Mas cada escalada sem resposta o expõe mais. Você se torna o espelho impassível, que reflete de volta toda a pequenez do outro. E aqui está o aspecto mais poderoso. Você não precisa atacar. O espelho da sua indiferença faz todo o trabalho sujo. A pessoa se destrói tentando quebrar um reflexo. Isso funciona porque o ego humano precisa de reconhecimento para sobreviver, mesmo reconhecimento negativo. Quando você nega completamente essa validação, cria um vazio existencial no adversário. A indiferença não é crueldade, é justiça poética, porque força cada pessoa a lidar com o peso real que tem na sua vida, que muitas vezes é zero. E zero multiplicado por qualquer esforço continua sendo zero. A vingança mais devastadora não é destruir alguém, é tornar essa pessoa completamente irrelevante na sua existência. Enquanto vinganças tradicionais criam mártires, a irrelevância cria fantasmas. Pessoas que continuam vivas, mas deixaram de existir no seu universo. E o mais brutal, elas sabem disso. Imagina alguém que te traiu, te prejudicou, te magoou profundamente. A reação instintiva é revide, exposição, confronto, drama. Mas o estrategista escolhe um caminho mais sofisticado. Você simplesmente apaga essa pessoa da sua realidade emocional. Não há bloqueio dramático. Não há declaração de guerra. Há apenas nada. A pessoa continua existindo no mundo, mas deixou de existir no seu. E essa ausência é sentida como uma amputação psicológica. Porque ser odiado ainda é ser relevante. Ser ignorado é ser nada. O ex que esperava drama encontra vácuo. O colega que esperava retaliação encontra ausência. O inimigo que esperava guerra encontra paz. Sua paz, construída sobre a irrelevância dele. E sabe o que acontece? Essas pessoas começam a se questionar. Começam a buscar sinais da sua presença. Começam a valorizar
valorizar qualquer migalha de atenção que possam receber. Você se torna o padrão pelo qual elas medem a própria importância. E nesse padrão, elas descobrem que não passam. A irrelevância é a vingança perfeita porque não suja suas mãos, nem mancha sua consciência. É morte civil sem tribunal. Paradoxo do poder. Você controla mais quando aparenta controlar menos. Líderes autoritários comandam pela força. Líderes verdadeiros comandam pela ausência. Sua ausência cria vácuo que puxa a obediência natural. Quando você não briga por posições, não força reconhecimento, não exige respeito, essas coisas vêm naturalmente, porque as pessoas respeitam quem não precisa mendigar respeito. Pense em ambientes onde você já teve influência real. Provavelmente não foi gritando ou se impondo. Foi sendo consistente, confiável e, principalmente, disponível quando necessário, ausente quando conveniente. Essa disponibilidade seletiva cria dependência psicológica. As pessoas começam a valorizar sua presença justamente porque ela não é garantida. Começam a buscar sua opinião porque sabem que ela é honesta, não política. O controle pela ausência funciona porque as pessoas odeiam vácuos de poder. Quando você não luta pelo controle, outros lutam para te dar esse controle. É contraintuitivo, mas funciona. O homem que não precisa provar que é líder, geralmente acaba liderando. O homem que não precisa provar que é poderoso, geralmente detém o poder real, porque poder verdadeiro não se anuncia. Se demonstra através de resultados, não de declarações. E esses resultados falam mais alto que qualquer discurso sobre liderança. Você se torna indispensável sendo dispensável. Você se torna necessário sendo desnecessário. Essa é a matemática do poder. Menos é mais, ausência é presença, silêncio é comando. O homem verdadeiramente livre é aquele que pode perder qualquer coisa sem perder a si mesmo. Desapego não é frieza, é estratégia de sobrevivência emocional. Quando você não precisa desesperadamente de nada nem ninguém, você negocia de posição de força. Quando pode andar, não precisa rastejar. Esse é o poder final da indiferença estratégica. Ela te liberta das prisões emocionais que outros usam para te controlar. O chefe que sabe que você precisa desesperadamente do emprego te explora. O chefe que sabe que você pode sair a qualquer momento te respeita. A mulher que sabe que você é dependente te desrespeita. A mulher que sabe que você tem opções te valoriza. O amigo que sabe que você aceita qualquer coisa te trata mal. O amigo que sabe que você tem limites te trata bem. Desapego estratégico é construir uma vida onde você quer as coisas, mas não precisa delas. Onde você aprecia relacionamentos, mas não depende deles para existir. Essa independência emocional não te torna solitário, te torna seletivo. E seletividade é poder. Quando você pode dizer não a qualquer situação, seu sim tem valor real. Quando você pode partir a qualquer momento, sua permanência é escolha, não prisão. O homem que domina através da indiferença não é aquele que não sente nada, é aquele que sente tudo, mas escolhe onde investir esses sentimentos. E nessa escolha consciente, ele encontra sua liberdade. Liberdade para amar sem dependência, para lutar sem desespero, para vencer sem arrogância, para ser poderoso sem precisar provar poder. A verdadeira dominação não acontece nos palcos, acontece nos bastidores da mente humana. Você aprendeu hoje que existe um poder superior ao da força, o poder da ausência calculada, superior ao do grito, o poder do silêncio estratégico, superior ao da presença, o poder da irrelevância seletiva. E o meio mais eficaz de dominação é aquele que não parece dominação. É a arte de vencer sem lutar, de controlar sem comandar, de punir sem atacar, de ser poderoso sem precisar provar poder. A partir de agora, você tem uma escolha. Continuar reagindo como a maioria dos homens, previsível, emocional, manipulável, ou começar a agir como poucos, estratégico, seletivo, incontrolável. A indiferença não é crueldade, é inteligência emocional aplicada. O desapego não é frieza, é liberdade conquistada. O silêncio não é vazio, é poder acumulado. Escolha despertar, escolha ser invisível até ser inesquecível. Escolha dominar sem sujar as mãos. O mundo pertence aos homens que entendem esse segredo.